da perseverança que a gente precisa ter, principalmente aqui no Brasil, em relação aos nossos projetos pessoais aí, nos nossos projetos profissionais, acadêmicos aí, projetos de vida aí, né, para o Brasil ser, o que a gente está observando aqui, você realmente, a gente tem que ter essa perseverança aí para sobreviver, aí, para conseguir superar tudo isso que está acontecendo aí, né. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal Jornal das Ciências. Boa tarde, Rodolfo, boa tarde, Sara. Boa tarde. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Júlio Rezende, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para falar sobre um assunto super interessante com a gente. Gostaria primeiramente, de agradecer ao professor Júlio por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente. Então, muito obrigado, professor. E, para começar, professor, a gente sempre começa aqui no canal, para não ficar aquela coisa chata da gente ler o látis da pessoa, a gente pede para o próprio convidado se apresentar, contar um pouco da sua formação, da sua carreira, que vem fazendo. Então, se o senhor puder, por favor, se apresentar para a gente. Tá ok. Muito obrigado, Carlos, Rodolfo e Sara, pelo convite para bater esse papo aqui com vocês. Parabéns aí pela iniciativa da difusão científica, né, do Jornal nas Ciências, Jornada nas Ciências. Então, desejo sucesso aí no projeto, aí, que vocês tenham cada vez mais seguidores aí e continue realizando assim, esse trabalho tão importante de difundir a ciência no Brasil, né, que pode trazer benefícios incomensuráveis, né. Então, assim, falando um pouco sobre minha trajetória, eu sou formado, a minha primeira formação é em administração, e, assim, desde o início eu comecei a trabalhar com a parte de gestão, de ciência, tecnologia e inovação. Trabalhei naquela época, meu trabalho de conclusão de curso já foi sobre incubadora de empresa. No mestrado, eu continuei nessa temática de inovação também, estudando o modelo da hélice tríplice, a relação governo, universidade e empresa. E no doutorado, eu comecei a trabalhar na área de sustentabilidade, né? E eu fiz também uma graduação em psicologia. E eu fui professor da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 2004 a 2014, e em 2014 eu passei no concurso da UFRN na área de sustentabilidade, que foi um concurso do Departamento de Engenharia da Produção, né? Então, sou professor de Engenharia da Sustentabilidade há 7 anos na UFRN. E fui, assim, desde o início, faz bastante tempo que eu trabalho com incubadora de empresa, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa incubadora aqui da UFRN, e na época, em 2015, teve um edital da CAPES, né, e esse edital da CAPES, ele era um edital para formação de recursos humanos, né, era um edital de pós-doutorado, era estágios doutorais em incubadores e parques tecnológicos, né, então foram mais ou menos, acredito, mais de 20 bolsistas nesse programa no Brasil todo, e eu fui contemplado. Eu fiz esse pós-doutorado na University of Central Florida, lá em Orlando, né, e assim, eu estou chegando a esse ponto aí dessa trajetória que você perguntou, porque foi esse pós-doutorado, ele foi um divisor de águas, que foi quando eu conheci a questão das experiências dos habitats análogos, né. Eu lá na Flórida, uma coisa que me chamou muita atenção foi a economia aeroespacial, né, que eles são muito fortes por conta do Kennedy Space Center, o Cabo Canaveral que funciona lá. Então, não é apenas isso, mas toda uma cadeia produtiva de empresas do setor aeroespacial e do setor aéreo, né, do setor de aviação, né, no estado da Flórida. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, poxa, o que é que eu posso fazer no Rio Grande do Norte, né, assim, nessa área. Então, quando estudando mais essa área aeroespacial, eu tomei conhecimento
dessas estações que simulam Marte, né? Então eu vi uma estação que funciona no estado de Utah, e foi a partir daí que surgiu um pouco a ideia desse projeto do Habitat Marte, né, que a gente iniciou aqui no Rio Grande do Norte. Ah, legal, professor. Então, por favor, explica para a gente, então, o que é o Habitat Marte, né? Como é que ele surgiu, de onde surgiu a ideia, quanto tempo que você fundou, né, o projeto? Então, foi quando eu vi isso aí, início de 2016, eu vi aquele momento eureka, né, porque, assim, aqui no Rio Grande do Norte, que a gente já, nesse local, nessa propriedade rural, a gente já trabalhava com pesquisa na área de sustentabilidade, mas era mais pesquisa voltada e trabalhava com construção sustentável, né? Então, assim, como a gente construía, nós temos várias construções que foram feitas usando resíduo. Então, a pesquisa era na área de sustentabilidade, mas voltada à parte de construção sustentável. E aí, quando a gente viu essa experiência nos Estados Unidos, no pós-doutorado, a gente tomou conhecimento disso, a gente teve esse momento da eureka, aquela luzinha acendeu, né? E aí eu pensei, poxa, a gente pode iniciar algo relacionado a essa estação lá no Brasil, né? Aqui no Brasil. E em 2016 teve um evento da Mars Society, né, que é coordenada pelo professor Robert Zubrin, e que, inclusive, a próxima edição da Mars Society agora é em outubro de 2021, né? Então, isso é sempre no mês de outubro. E aí eu tive a oportunidade de mandar um trabalho, já com uma ideia básica do que seria essa estação aqui no Rio Grande do Norte, e fui lá apresentar um trabalho falando dessa ideia de iniciar esse projeto aqui no Brasil, e isso foi na Catholic University, lá em Washington, né? E a partir dali eu vim estudando e participei também de uma missão lá em Utah, nessa estação de Utah. E em dezembro de 2017, né, um ano depois, a gente conseguiu preparar as instalações para ter a primeira missão, né? Então, assim, voltando ao que você perguntou, né, só para fazer um pouco esse histórico aí, como é que a gente chegou a isso, a estação, o Habitat Marte, ele tenta simular uma estação espacial, sendo que não é no espaço ainda, porque a gente não tem estações ainda em Marte, nem na Lua ainda, né? Então, a gente é análogo, né, porque é uma analogia, né, que a gente faz do que seria uma estação em Marte ou na Lua, sendo no planeta Terra, né? Então, o Habitat Marte foi uma das primeiras, né? A gente teve, primeiro foi em 2001 uma estação no Canadá, 2002 essa estação em Utah, que é o mesmo grupo, 2013, a estação do Havaí, 2017, o Habitat Marte, junto com a estação na Polônia. Então, nós fomos um dos pioneiros. Então, nessa estação, a gente tem toda uma infraestrutura para que pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, eles venham, eles possam estar desenvolvendo suas pesquisas em áreas bastante diferentes e seguindo também os protocolos do que seria uma estação espacial. Então, são realizadas atividades dentro da estação, que a gente chama de atividades intraveiculares, e são realizadas atividades fora da estação, que são chamadas atividades extraveiculares. Essas atividades extraveiculares, então, é quando ele usa aquela roupa que simula a roupa do astronauta, né? Ele tem essa característica, né? Então, com isso, a gente assim, a gente já está com 85 missões realizadas, mais de 400 participantes, e agora, próximo ano, início de 2022, nós vamos estar recebendo as primeiras missões internacionais, que é o que é uma das coisas mais interessantes, assim, porque pode colaborar bem mais para o funcionamento do projeto a partir do momento que as pessoas começarem a vir. Existe uma confiança muito grande também por conta das questões sanitárias, né, que a gente vê que essa situação do Covid está muito mais controlada agora,
E então, assim, a gente fica bem confiante, né, de estar recebendo esses grupos, né? Então, assim, o sucesso depende muito dos participantes, o tipo de conteúdo que eles trazem, o tipo de experimento, né? Mas, apesar disso, a gente já tem em torno de 30 protocolos que são operacionalizados nessas missões, em torno também dessa quantidade de pesquisa que nós fazemos, né? Então, então essas pesquisas, elas têm sido apresentadas em alguns encontros, né? Mas hoje são mais encontros internacionais, porque a gente ainda não tem ainda uma comunidade muito grande no Brasil para estar discutindo isso, sabe? Então, são aí alguns resultados aí dessa trajetória aí, né? Júlio, e onde que é a base? Onde que fica? Nós funcionamos numa zona rural de uma pequena cidade chamada Caiçara do Rio dos Ventos, né? Então, essa cidade, ela fica a 100 quilômetros de Natal. No caso, Natal, ela tem uma umidade. Eu moro em Natal, né? Então, moro mais ou menos a um pouco mais de 100 quilômetros de Caiçara do Rio do Vento. E então, Natal normalmente tem uma umidade acima de 80%, né? E lá, assim, a gente chega a ter uma umidade de 35%, 40%. Então, muda muito as condições do ecossistema, né? Então, realmente, lá já é uma área de caatinga, né? Já é um ecossistema diferente lá. E lá, assim, esse ano a gente está vivendo a pior seca histórica, né? Desde que se começou a ter dados pluviométricos aí, a gente está vivendo a pior seca histórica, mas isso acaba se transformando em oportunidade para a gente também, né? Esse aspecto aí. Ô, Júlio, interessante, muito interessante o que você falou até agora. O que eu queria te perguntar, na verdade, eu vou fazer uma pergunta assim, ramificada, né? Então vamos lá, né? Então, o que Marte tem de especial? Então, a gente olhando assim, porque, por exemplo, quando fala assim, exploração espacial, Marte soa como uma primeira opção, né? Assim, tipo, o que esse planeta, o planeta vermelho, tem de tão especial para a exploração espacial? O planeta Marte, ele tem 30% da gravidade que nós temos aqui no planeta Terra. Então, uma pessoa de 80 quilos, ela teria aí em torno aí de 27 quilos, né, no planeta Marte, né? Então, tem uma gravidade... tem uma condição climática também que pode variar aí de 23 graus a menos 140. Então, isso também estimula a pensar quais seriam as melhores regiões mais adequadas no planeta também para a vida, né? Não para a vida biológica, né? Mas a vida que eu falo de um assentamento humano, né? Porque ele não poderia ser nos polos do planeta, né? E também no equador da área equatorial do planeta também não seria adequado também por conta da disponibilidade de água, né? Então eles vão estar a ideia é que eles fiquem mais ou menos numa região temperada aí para poder fazer atividades de coleta de gelo, né? Para estar transformando em água e oxigênio, né? Para a estação, né? Assim, hoje o interesse em Marte é mais também para tentar. A gente teve uma notícia agora recente que foi o Perseverance, né? Que foi enviado para Marte, ele identificou que realmente a cratera Jezero lá ela foi abastecida por um rio, né, uma espécie de um rio. Então, assim, isso já é uma coisa que não está sendo mais discutida, se realmente teve água em Marte, né, em abundância, né. Então, aí, a discussão é como foi perdida essas características aí, tão favoráveis à vida durante um certo tempo, né, assim, eles encontraram essas respostas, né, disso aí. Mas uma das coisas que a gente, nessa analogia que a gente procura trabalhar, a gente vê três principais pontos,
e aí está bastante relacionado ao que eu estou trabalhando, assim, na minha área de pesquisa na universidade, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, a gente pensa que uma estação em Marte, ela teria que ter três principais elementos, né? Assim que a gente vê três áreas de pesquisa importantes, né? E para o funcionamento da própria estação, a questão de água e saneamento, né? Então, o segundo ponto é a questão da energia, e também o terceiro aspecto seria a questão da produção de alimentos em sistemas fechados. Então, a gente procura trabalhar esses três elementos, né? Que seria, no nosso caso aqui do planeta Terra, a gente consegue coletar água da chuva, né, quando a gente tem chuva, e também tratar o esgoto. A produção de alimentos em sistemas fechados seria a questão de utilizar uma estufa, né, e também sistemas como aquaponia, também para a produção de alimentos. E no caso da energia solar, recentemente nós contratamos uma empresa para fazer a instalação dos painéis, né. Então, a gente está... e a ideia é que isso seja... a partir do momento que a gente vai retomando o funcionamento das escolas, isso seja um laboratório para apresentar essa questão dos habitats autossustentáveis para escolas e universidades também, né? Eles imaginarem como é que isso pode ser aplicado a comunidades também, né? Isso é um dos pontos importantes de pesquisa e extensão que a gente trabalha. Você ia falar, Carlos? Não, pode falar. Júlio, você está falando bastante, né, sobre ser autossustentável em Marte. Existe mesmo um projeto, então, para colonizar Marte? Porque quando a gente fala isso, parece tão distante e tão... Assim, não parece que vai acontecer, mas então tem esse objetivo de estar colonizando Marte? E também, se tudo que a gente está aprendendo... Você comentou, né, de fornecer para as escolas e universidades um ambiente autossustentável. Além disso, tem alguma outra coisa que a gente pode utilizar, que a gente está aprendendo com essa possível colonização de Marte para os dias aqui? Você comentou de tentar entender por que as condições de Marte mudaram tanto, talvez tivesse um rio, o que aconteceu para esse rio secar, não está mais ali, como que funciona? A gente conseguiria entender essa situação de Marte e tentar trazer para a Terra e melhorar o ambiente da Terra, né? Antes de pensar em colonizar outro planeta, tentar arrumar com essas informações que vai coletando e aprendendo? É muito boa a sua pergunta. No caso, o que a gente está discutindo como um habitat autossustentável, ele seria aplicado a muitos lugares remotos do Brasil, por exemplo, né? Lugares que você não tem acesso à água potável, né? Locais que estão isolados. Então, como é que a gente pode, de repente, esses locais que estão isolados, ou até um ponto importante aí da nossa pesquisa, por exemplo, lugares de elevada temperatura, que você não tem chuva, né? Como é o caso aqui dessa região onde o habitat Marte funciona. Então, o semiárido brasileiro, ele compreende 10% do território nacional, ou 10% da população, né? E você imagina a quantidade de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Hoje, assim, para ter uma ideia, por exemplo, uma pessoa que tem um animal, uma vaca, né, uma vaca, um boi para alimentar, hoje ele gasta, se ele não tiver nenhuma produção, ele não consegue produzir nada quase em termos de produção de alimentação, então ele gasta uma média de R$300, R$400 por animal, para alimentar esse animal, porque a terra ela não produz nenhum sustento em termos de alimento, né? Então, por isso que, por exemplo, uma coisa interessante aqui no Nordeste são alguns experimentos com a palma, né? O cacto palma, né? Então, isso para justamente ajudar na questão da sustentabilidade desses pequenos produtores rurais, né? Então, assim, existe muita... assim, a gente tem uma pegada muito forte em pensar a sustentabilidade no semiárido, né? Então, quais seriam, de repente, plantas que elas podem, de repente, ser cultivadas, que elas possam ter uma pegada hídrica menor, que você possa produzir ela com menos água, porque tem muitas culturas que elas demandam muita água também. Então, se você não tem água,
fica complicado esses cultivos, né? Então, isso, ou se você tiver uma estrutura de estufa, será que, quais seriam, de repente, as tecnologias para tentar melhorar a própria condição climática dentro dessa estufa, para que essa estufa ela não fique numa condição climática insuportável, as plantas elas possam ter uma condição de sobrevivência melhor, né, como se fosse um ambiente artificial aqui no próprio planeta Terra, né? Então, na própria cidade de Caiçara do Rio do Vento, ela tem na cidade, na área urbana dela, ela tem uma espécie de um sistema de saneamento que eles fazem o reaproveitamento da água do esgoto da cidade, que passa por um tratamento primário, secundário e terciário, e essa água ela serve para irrigação de campos tanto para uma área de agricultura comunitária, como também para a produção de capim, né, para os animais, né? Então, isso é uma iniciativa que tem na cidade, por acaso tem na cidade, e que, por exemplo, a gente precisa pensar também em pequenas propriedades rurais, porque, no caso, muitas vezes você tem o esgoto, ele está sendo jogado fora também, ele não está tendo utilidade nenhuma. Então, no espaço, na Estação Internacional Espacial, há uns 15 anos atrás, eles transportaram um equipamento para a Estação Internacional, que esse equipamento ele começou a fazer a questão da reciclagem da urina dos astronautas. Então, esse equipamento foi transportado para a Estação Internacional, diminuiu a necessidade de água em 85%, porque antes eles tinham necessidade de praticamente toda a água que eles precisavam vinha da Terra, né? Quer dizer, eles continuam fazendo o ressuprimento de água, né? Mas esse equipamento, ele faz a questão da recuperação da água, né, da urina. Então muito bacana tentar, assim, a gente tem tido um certo reconhecimento internacional também por esse diálogo que a gente está fazendo, que está muito associado também à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que acaba, a gente fala, por exemplo, do objetivo 6, que é a questão da água e saneamento, o objetivo 7, que é a questão da energia limpa, né? A questão objetivo 5, que é a questão também da igualdade de gênero, né? A gente tem hoje um terço dos nossos participantes são mulheres também, então acaba que a gente tem um impacto em vários ODS também nas ações que a gente está realizando. A gente tenta, no nosso mapeamento, a gente consegue ter um impacto nos 17 objetivos. Então, assim, uma outra entrega também, assim, importante, Sara, é que a gente faz algumas apresentações também para prefeituras, né? Então, mostrando que algumas das coisas que a gente trabalha, elas podem ter uma aplicação comunitária também, né, em pequenas cidades, até grandes cidades, porque você imagina grandes cidades que a gente tem no Brasil, e que o esgoto, ele é um grande problema, a questão do esgoto, né, porque ele traz doenças para as comunidades, né, problemas de saúde, né, e imagine se se nessas comunidades você tivesse o reaproveitamento do esgoto, o tratamento do esgoto localmente, não esse esgoto ele contaminar rios, né, riachos, se esse esgoto ele fosse tratado localmente para a produção de agricultura urbana, e essa agricultura urbana ela alimentasse os próprios habitantes dessas comunidades, ao invés de ele estar recebendo um alimento que ele percorre 300 quilômetros para que ele seja consumido, ele pudesse estar sendo produzido localmente em uma comunidade, né, com esgoto tratado, né? Então isso faz muito mais sentido, e é algumas das coisas que a gente tenta, assim, é lógico que esse caminho, né, para transformar isso numa tecnologia social, a gente precisa identificar oportunidades de editais também, para que a gente possa estar aplicando também e ver canais, né, para estar gerando um impacto maior dessas ideias também, mas a gente vê que tem muitas aplicações, assim, tanto é que no nosso caso, pelo que eu vejo das outras estações análogas que tem no mundo, eu acho que o Habitat Marte é o que tem um impacto maior em relação à questão dos ODS, porque eles estão tocando as ações deles, assim, muito voltada para experimentos científicos, mas eles não estão vendo como é que
muitas vezes esses experimentos, eles podem ter uma ação relacionada à questão da sustentabilidade, e por conta aqui no caso do Brasil e dos problemas que a gente tem, e no caso, por exemplo, a gente está vendo o aumento da fome no Brasil, né, de uma forma acelerada, problemas da disponibilidade de alimentos, né, que a gente está tendo. Então, como é que não dá para a gente pensar num projeto assim, sem estar olhando essas questões a gente fala de sustentabilidade, não é só a questão da sustentabilidade ambiental, é da própria sustentabilidade da sociedade, como é que a sociedade ela pode ser mais sustentável, né, em relação a ela ter mais conforto, ela ter mais justiça social, né. Então é muito importante que a gente conseguisse ver algumas das coisas que a gente trabalha, elas extrapolam muito a área espacial, né. Então a gente está indo agora para um evento em Dubai, né, apresentar justamente esses resultados, como é que a gente faz esse diálogo também com temas como desenvolvimento social. Então, uma coisa importante aí é justamente como se a gente pudesse atingir dois públicos diferentes, um público que é mais interessado na parte, digamos assim, do espaço realmente, dessa parte mais, digamos assim, de encantadora, né, do astronauta, né, de ser astronauta, mas em outro foco também, o segundo foco seria, assim, como se fosse duas peças, a primeira parte fosse essa parte espacial, dos astronautas, e a segunda parte fosse esse tema da sustentabilidade, e a aplicação na vida comum das pessoas, né, desde daquela pessoa que está numa propriedade rural, que está sendo impactada pela seca, né, como aquela pessoa que está numa cidade também, numa comunidade que não tem acesso a saneamento, mas a água às vezes está disponível ali para ele, mas não existe uma gestão hídrica adequada para aquele recurso ali, e acaba desperdiçando, né? Então a gente tem, digamos assim, que a gente tem essas duas pernas aí, sabe, que a gente trabalha, mas é muito boa a sua pergunta. Nossa, muito, muito legal. Mostra como a ciência é importante, né? Porque todo mundo, a primeiro ver, não faz essa ligação. Exploração espacial, alguma coisa assim. O que tem a ver com a Terra? O que isso traz pra gente? Não vamos estudar isso não, mas olha o quão rico e como existe uma relação extremamente direta, né? Uma coisa com a outra. Muito, muito importante. E ainda mais essa questão da água, porque a gente sabe que o agro gasta muita água, né? Acho que é um dos lugares que mais tem desperdício e gasto de água. E aí já resolve duas coisas com uma só, né? Que é tanto o problema do saneamento básico e a irrigação do agro com a água, né? Meu Deus do céu, muito legal. Eu acho maravilhoso isso, assim, esse tema, isso a gente... Mas aí tem assim, não é que sejam grandes desafios, é a importância de você ter políticas públicas, né, e ter orientação para isso, né, para que isso realmente aconteça, né, porque não tem um mistério muito grande, assim, né, assim, as pessoas, isso não é uma coisa impossível, não é uma coisa realmente de decisão, de políticas públicas para que esse tipo de coisa aconteça, e a gente precisa muito, porque muitas vezes as comunidades, o esgoto, ele vai ir para rios, né, para outros grandes sistemas, né, então você acabaria tendo um efeito sistêmico muito positivo, assim, se esse esgoto, ele fosse tratado localmente, né, evitando que rios, né, grandes rios fossem contaminados, né, então tem todo um efeito ecossistêmico aí que a gente pode estar falando sobre isso. E eu acho muito interessante, Júlio, porque, assim, a sua fala agora, e muitas das que a gente já teve no canal, mostram como, assim, o Brasil tem cabeças pensantes, tem mão de obra, tem como fazer, tem como melhorar. O que falta é o incentivo, é política pública, é financiamento, né? A gente tem meios de se não resolver, mas de tentar melhorar as coisas, né? Sim. Em todos os sentidos, né? É isso que eu acho legal, assim, para as pessoas que assistem o nosso canal especificamente, como perceber esse tipo de coisa, né? O Brasil tem ciência, tem gente boa, tem projetos super interessantes, super importantes. O que falta é política pública, financiamento, né? E vontade de prosseguir, né? Sim. E agora, Júlio, mudando um pouco o rumo da prosa,
Eu estou muito curioso para te perguntar o seguinte, como é que a dinâmica dessas missões análogas em si, como é que vocês fazem? Vocês vão numa equipe de quantos, que tipo de profissionais, de cientistas, e assim, a questão da atmosfera, porque Marte, né, talvez, claro, tudo é um desafio na verdade, né, mas um grande desafio é a atmosfera, né, como é que o ser humano sobreviveria, né, numa atmosfera totalmente hostil como a de Marte. Como vocês fazem essa parte nessas missões análogas da atmosfera, desse tipo de ambiente hostil? Eu vou começar a comentar ao contrário, por último, falando sobre a questão da atmosfera, né? Hoje, para simular a atmosfera, nenhuma estação ela tem condições de estar fazendo simulações sobre a atmosfera, né? O que na parte de treinamento de astronautas, o que é feito é a questão do voo 0G, né? Que é um voo que ele faz um voo, ele voa, por exemplo, a 8.000 metros de altitude, aí ele dá uma queda, né? E aí ele, nessa queda, uma queda muito repentina, prolongada, então as pessoas ficam como se estivessem caindo também, mas elas estão dentro do corpo de um avião que ele é preparado para isso, ele não tem nenhuma cadeira, é um vão vazio, né? O avião ele é vazio e ele é protegido dentro da estrutura dele com acolchoado, né, para você não ficar batendo nas paredes, você não se machucar. Então, para simular essa questão da falta de gravidade, só nesses voos 0G, né, que eles chamam. E também, assim, às vezes você teve, agora, por exemplo, na missão Inspiration 4, né, da SpaceX, aí você simula, nos jatos, né, você simula 5G, 6G, 7G, 8G, né, de gravidade, né, também é o contrário, né, porque também ele para simular, quando ele vai decolar no foguete, né, ele vai simular vários Gs também, né, naquele processo de aceleração do foguete. Aí nos jatos também eles conseguem simular um pouco essa sensação, né. Já em relação ao que é feito na estação, isso as missões elas começam por uma fase de preparação, né, que a gente tem o que a gente chama de RPM, que são reuniões pré-missão, então a gente tem algumas reuniões pré-missão antes da missão de fato. Então, quando fica uma semana da missão, esse trabalho de preparação ele se intensifica, né. Então, chegando na estação, tem um momento de descarregamento, apresentação das instalações, os aposentos, né, dos participantes, também as instruções, né, dos protocolos que vão ser seguidos, né. Então, os protocolos, hoje alguns protocolos, eles são pesquisas também, né, então, relacionando psicologia, relacionando a questão do próprio funcionamento da estufa, né, que a gente tem da produção de alimentos. A gente tem 2 sistemas de aquaponido na nossa estufa, né, em funcionamento. Então são rotinas relacionadas à questão de economia de água, preparação também, exercícios físicos que são feitos, atividade de meditação, então, o que mais? Também uso da água, né, preparação de alimentos. Então, esses são alguns exemplos de rotinas, assim, preparação também para as atividades extraveiculares, que tem que ter todo um protocolo para que essa atividade extraveicular ela seja feita em segurança, né. E também durante as atividades extraveiculares tem uma série de protocolos também, principalmente relacionados à segurança, que dependendo da atividade extraveicular, ela pode ser muito intensa e você não está, às vezes, numa condição muito confortável, porque você está utilizando uma vestimenta que, às vezes, não é muito confortável, né? Se você não está de short, né? Não está de camiseta, né? Assim, você está com uma roupa meio pesada em cima de você, então, assim, é um pouco diferente essa experiência também, mas... E aí a gente tenta levantar analogias também para a área espacial também, como é que seria também, já que o uso de uma vestimenta
pelo astronauta, que também não é um negócio muito fácil, né? Você realizar alguns procedimentos usando luva, usando capacete, né? Então, como é que isso pode trazer restrições também para o próprio astronauta também, e dificuldades, e quais são aprendizados que a gente pode ter sobre isso aí também, né? Então, isso é um pouco das coisas que a gente trabalha também. Então, assim, está sempre em evolução, né? Novos protocolos sendo criados, e é muito importante esse momento da preparação da missão, porque a gente precisa saber várias informações dos participantes, né? Então, por exemplo, tipo sanguíneo, né? Então, por exemplo, se acontecer um acidente com as pessoas, então, como é que vai ser, qual o plano de saúde dessa pessoa, se ela tem plano de saúde, quem é uma pessoa de emergência que a gente vai contactar, com o hospital que a gente vai estar levando essa pessoa. Então, nunca teve nenhum acidente desse tipo, né? Mas é uma das coisas que a gente tem enfatizado muito a partir do momento também que a gente vai receber as missões internacionais. Então, a gente quer estar isso bem preparado para esperar que não aconteça, e realmente, mas assim, isso é uma dinâmica bem interessante para pensar também para as missões também, das futuras missões espaciais, né? Então, um tema bem interessante, assim, essa temática de saúde e segurança, né? O Júlio, pegando um gancho. Posso só terminar, Rodolfo, rapidinho? Só para finalizar. E quanto tempo dura uma missão? E qual é a periodicidade das missões? Então, essas missões, elas têm acontecido, nós criamos uma metodologia de missões virtuais a partir do início da pandemia, né? Então, quando chegou em março de 2020, e a gente perguntou assim, o que é que a gente vai fazer? Porque não dava mais para estar reunindo as pessoas num ambiente confinado, né? E aí a gente ficou indo só mais para manutenção, porque já que no sistema de aquaponia, para quem não sabe, o sistema de aquaponia é um sistema que a gente tem peixe e plantas, né? É diferente da hidroponia. A hidroponia você só tem as plantas, que você tem que ter nutrientes para essas plantas, né? Você tem que ter suplementos para que essas plantas elas se desenvolvam. Já na aquaponia não, nós temos os peixes, né? Que aí a água ela fica nutritiva com as fezes, e aí é essa água que vai alimentar os sistemas. Então a gente precisa constantemente estar fazendo a questão da regulação da qualidade da água. A gente precisa estar avaliando amônia, nitrito, nitrato, né, e pH, para ver se a água está adequada, porque se ela não estiver na condição adequada, todos os peixes eles podem morrer, né, se não estiver num ambiente saudável. E então a gente ia lá para o Habitat Marte para fazer esses monitoramentos, né, ver se estava tudo funcionando, mas aí a gente desenvolveu uma metodologia de missões virtuais. Aí só voltando para o que você perguntou, então essas missões virtuais elas funcionaram até junho, de março de 2020 a junho de 2021, foram apenas missões virtuais e visitas técnicas no Habitat, e a partir de junho, no final de junho, a gente já teve a volta das missões presenciais, né? Então, a gente tem uma média de uma missão presencial por mês. Essas missões presenciais hoje, para o ano de 2020 e 2021, elas são a parte presencial em média de 3 a 5 dias. Então, a gente geralmente começa numa sexta-feira, termina no domingo, são 3 dias. E também a gente, por exemplo, no feriado do dia 7, a gente fez uma missão com 5 dias também. A gente, também, para fazer missões maiores, mais recursos também, né, que a gente precisa. E aí essas missões maiores de, por exemplo, 11 dias, 2 semanas e até mais prolongadas, elas vão acontecer agora em 2022, né? Que aí a estação ela vai ficando mais robusta também em termos de infraestrutura, né? Então, assim, as missões virtuais, elas acontecem em português e inglês, né? Então, geralmente é uma missão em português, uma missão em inglês virtual, e aí tem a missão presencial. A gente tem um calendário aí montado para o ano todo, e o calendário de 2022 a gente já está terminando de montar também, apresentando essas missões virtuais e as missões presenciais também. Legal.
Interessante, Júlio. Só uma pergunta, é porque eu queria pegar um gancho nessa pergunta do Senise, e né, eu acho que a conversa está muito interessante. A questão e a questão da radiação? Porque a questão da radiação é um gargalo, é um problemaço para missões espaciais, né? Não somente para o deslocamento, como também para a estadia, né? Porque, por exemplo, se você vai para um planeta que tem uma atmosfera muito mais rarefeita do que a da Terra, e a atmosfera ela funciona como um escudo, né? A radiação. E como lidar com essa questão da radiação? É um problemaço, né? Você pode fazer esse comentário, daí eu já vou emendar uma outra pergunta. A sua pergunta, Rodolfo, é muito boa. Uma coisa interessante é o seguinte, é que o Elon Musk aí numa das palestras, em uma das convenções aí, ele falou que as pessoas que viajarem para Marte, e até eu estou lembrando a primeira parte da pergunta de Sara, que eu esqueci de responder, aproveito e já respondo. Uma primeira parte da pergunta dela aí, eu acabei falando da segunda parte, esqueci de falar. O Elon Musk, falando um pouco aí sobre ele aí, ele disse o seguinte, que as pessoas que vão viajar para Marte, elas devem se preparar para morrer em Marte, né? Então, quando ele fala isso, não é que as pessoas que estão indo para Marte, elas vão ficar velhinhas, elas vão ficar com 80, 90 anos e vão morrer em Marte, não. Elas vão morrer, elas provavelmente, se elas não ficarem lá como se fosse uma espécie de uma temporada, digamos assim, no máximo 2 anos, se elas ficarem mais tempo que isso, elas vão ser tão impactadas pela radiação cósmica, né, que elas vão desenvolver diferentes tipos de câncer, né. Provavelmente, aí, diferentes câncer do sangue, né, no caso, eu esqueci agora o nome, mas, então, elas vão adoecer de câncer e vão morrer, né? Leucemia, eu tinha esquecido agora. Então, assim, isso faz parte da nossa discussão nas missões, assim, mais nas missões virtuais, nas missões virtuais a gente imagina uma estação em Marte, então, envolveria estar monitorando constantemente os astronautas para ver as condições de saúde deles, né, para ver se como é que eles estariam evoluindo essas condições de saúde deles, assim, nessa exposição da radiação. Então, para quem está escutando aí o canal, Marte, por conta dele ter o planeta Terra está protegido por um campo magnético, o planeta Terra, mas a atmosfera de Marte é uma atmosfera muito rala, então praticamente toda a radiação que chega ao planeta, ele impacta a superfície de Marte, né? E aí os astronautas eles estariam muito expostos a essa condição desse nível de radiação aí, né? E no caso o que a gente imagina é que em relação à questão uma coisa que foi perguntada por Sara, já que a gente está falando do Elon Musk, a SpaceX ela criou no Texas, na cidade de Boca Chica, uma fábrica de foguetes. E lá em Boca Chica eles conseguiram testar pela primeira vez em maio um dos protótipos dele, que é o foguete Starship. Eles conseguiram, que é um foguete maciço de 9 metros de diâmetro, e então eles conseguiram decolar e pousar esse corpo. Então, a gente imagina, assim, nas discussões que a gente faz, que esse é que vai ser o sistema logístico a ser utilizado para o transporte de componentes, né, tanto para a Lua como para Marte. Vai ser realmente isso, a gente imagina realmente o transporte feito pela SpaceX, né, como um modelo de transporte para estar criando esses assentamentos em Marte. E aí, nessas viagens, seriam viagens a cada 2 anos, então os 2 planetas eles estão mais perto a cada 26 meses, né? Então, a gente teve, por exemplo, um período mais próximo que a gente teve foi em julho de 2020, que teve o lançamento de várias missões espaciais dos Emirados Árabes, China e Estados Unidos, e aí a próxima janela vai ser aí, então, no final de 2022, né? Lá para novembro de 2022, a gente teria mais uma nova janela. Então, a ideia é que as missões espaciais, elas ficam aproveitando essas janelas de 26 meses para lançar essas missões aí, né?
Voltando para a questão da radiação, viu, Rodolfo, só para retomar aí agora eu consigo tá fechando esse raciocínio aí. Uma coisa bacana é que então, assim, a gente tem um problema da radiação, assim, e uma coisa bacana é que na propriedade rural onde funciona o Habitat Marte, a gente descobriu uma segunda área, que é uma formação rochosa que ela parece uma caverna, tá? Ela parece uma caverna. Aí essa caverna a gente está chamando de Lava Cave Habitat, seria a Lava Cave seria a caverna de lava, né? A caverna de lava, o habitat da caverna de lava, porque um dos locais que eles imaginam para a presença humana em Marte seriam na questão das cavernas. Essas cavernas seriam tubos de lava que em algum momento eles erodiram, né? E até na série Mais, né, da Netflix, a estação ela está numa espécie de uma caverna. Você tem estação, mas ela está como se tem um orifício no teste, assim, na superfície, e a estação ela está dentro dessa caverna, né? Então, a gente descobriu essa formação rochosa lá onde funciona o Habitat Marte, e a gente está preparando ela. A gente está preparando esse local, e então ele está a 700 metros de distância, e, assim, as pessoas que foram lá, assim, a gente recebeu uma visita do astronauta em formação, o Rodrigo Santiago, que é brasileiro e mora nos Estados Unidos, faz parte do programa Apóstolo lá. Ele ficou impressionado, assim, com a grande possibilidade que esse ativo tem, né, esse recurso tem, né. A gente recebeu também a visita do presidente da Agência Espacial Brasileira, em setembro também, nós apresentamos esse local. Então, a ideia é que ele possa ser um híbrido entre o rústico, né, da caverna, e o sofisticado de equipamentos. Então, de repente, você está dentro de uma caverna, mas você tem computadores, ou tem ar-condicionado, ou tem eletricidade, né, tem água, né, então como é que a gente pode... Mas aí uma das possibilidades aí da questão da exploração de Marte é ver a questão desses tubos de lava, né, dessas cavernas, para que eles possam estar se protegendo da radiação, porque por mais que alguns novos materiais, um material que é utilizado, há uns 2 anos foi enviado um habitat inflável, que ele foi conectado na estação internacional da empresa Bigelow. Então, esse habitat inflável, ele usou um material chamado Vectran, e então, assim, ele teria uma propriedade de proteger da radiação cósmica, mas considerando que Marte seria muito maior, quer dizer, será que ele conseguiria realmente proteger os astronautas da radiação cósmica? Eu acho que não, né? Então, uma das alternativas realmente é a questão das cavernas, né? E aí a gente está preparando um habitat para isso, né? Uhum. Eu acho que não. Eu vejo o problema da radiação como um problemaço, no sentido de, por exemplo, você construir uma nave que seja blindada e você também buscar materiais. Por quê? Porque ela é muito energética, ela é muito penetrante, né? Então, essa é a problemática, né? Eu levanto esse problema porque uma vez conversando com um astrônomo famoso da USP, numa escola de astrobiologia, ele colocou essa questão. Foi uma questão que ele levantou, falou, olha, todo mundo está falando em viagens espaciais, mas ninguém fala que, por exemplo, você vai ter que ficar um período, que eu não lembro quanto tempo que você leva para ir até Marte, né? Acho que são 9 meses para ir, uma estada lá, e 9 meses para voltar, alguma coisa assim. Quer dizer, você vai estar exposto a uma quantidade absurda de radiação, que isso, de fato, vai te matar, né? Mas legal, e outra coisa que eu ia te perguntar é sobre as agências espaciais, tá? A NASA, a ESA, a Roscosmos, que é da Rússia, a chinesa, a japonesa, você citou aí do Emirados Árabes e tal, essas agências, como que elas operam, né? E qual a relação que elas têm, por exemplo, tanto com as viagens espaciais, se elas cooperam, se elas desenvolvem tecnologias juntas, elas têm planos de missões em conjunto, como que funciona essa rede de agências espaciais aí pelo mundo? É interessante que os habitats análogos,
A gente está criando aos poucos, a gente está criando uma comunidade, né, um ecossistema desses habitats espaciais. A gente tem tido encontros, muitas vezes encontros dos habitats, né, e a gente está vendo também uma ideia que eu tive também, que já apresentei para esse grupo, tipo, imaginar a partir do momento que a gente tem uma missão no Brasil e, ao mesmo tempo, está tendo uma missão na Polônia, por exemplo, que é outra estação que tem lá, Lunares. De repente, essas 2 estações, ou 3 estações que estejam tendo missão ao mesmo tempo, elas, tipo, compartilharem um experimento, o mesmo experimento, em 3 estações diferentes, ou elas possam ter uma chamada com os astronautas em 3 estações diferentes, como se tivessem 3 regiões diferentes de Marte. Seria uma coisa bacana para se fazer, mas o que é interessante é que são mais iniciativas privadas, né? São mais iniciativas privadas, algumas delas ligadas à universidade. Por exemplo, agora eu lembrei que tem uma estação da Universidade de Norte Dakota, né? Até liderada por um professor argentino que está naturalizado lá, o professor Leon, que está naturalizado lá nos Estados Unidos, na Universidade de Norte Dakota. E aí eles têm a cooperação com a NASA, eles têm um apoio da NASA lá para algumas coisas. O ex-presidente da NASA esteve lá visitando essa estação, e temos uma estação que é muito, muito grande e parece receber bastante investimento, que é uma estação chinesa, tá, no deserto de Gobi, né? Então, lá eles têm o objetivo de funcionar como um local turístico, né, para receber milhões de visitantes por ano, né, para as pessoas serem uma espécie de uma Disneylândia dos habitats espaciais, né? Então, você está naquela paisagem, lá naquele deserto de Gobi lá, e o pessoal vai para lá, vai botar o capacete, a roupa do astronauta, né, para vivenciar como se estivesse em Marte, naquela paisagem de deserto bem peculiar, né. Então, assim, lá já na questão da agência russa, da Roscosmos, eles têm programas já de muito tempo, muito avançados, de pesquisa sobre confinamento, né? E então eles colocando o pessoal, às vezes, já ter para esses experimentos de 1 ano, alguma coisa assim desse tipo, e principalmente observando questões psicológicas também, né? Como quais são os impactos psicológicos desse isolamento, né, durante tanto tempo, né. Mas aí lá é um ambiente confinado, às vezes bem pequeno mesmo, não observando muito a questão envolvendo atividade extraveicular, né, que seria essas caminhadas, mas realmente o pessoal ficar trancado mesmo dentro de uma espécie de um cilindro lá, então tem esse tipo de coisa, né. Mas a gente acha que é bem promissor isso, né? A partir do momento também que a gente vai apresentando, vai tendo chance de ser convidado para esses eventos internacionais, a gente vai mostrando um pouco desses resultados que a gente está tendo aqui no Brasil, esses aprendizados também, né? E uma coisa que eu estou trabalhando, inclusive hoje, escrevendo sobre isso, né? Que complementa um pouco uma coisa que você estava falando aí, que é a questão da mineração, né? Uma coisa que eu estava pensando, é um trabalho que estou escrevendo para um evento internacional, quais seriam, por exemplo, equipamentos portáteis para mineração, tá? Então, se eu tenho, quais seriam equipamentos que estariam disponíveis para, de repente, eu pegar um solo e, de repente, conseguir separar esse solo em seus diferentes componentes? Porque isso também é importante que a gente identifica aprendizados a partir disso, porque em Marte ele vai precisar fazer isso também, ele vai ter que, de repente, pegar lá o regolito marciano lá e ter algum equipamento, algum procedimento, algum protocolo que ele diga assim, não, esse solo aqui eu consegui separar, essa parte é ferro, essa parte aqui, de repente, é alumínio. Então, quais seriam, de repente, tecnologias que estão disponíveis hoje, assim, de indústrias da área de mineração, que pudesse ser feito a nível, digamos assim, portátil, tá entendendo? Porque hoje você tem espectrômetros que são uma espécie de uma pistola. A gente tem aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a gente tem um espectrômetro desse manual, que é como se fosse um scanner de ler preço, sabe? Quase ele é pequenininho. Então, ele consegue analisar, ele consegue apontar para um mineral e ali ele faz análise de espectrômetro
e tem essas informações, mas já o processo de mineração, de separação dos elementos, então isso é uma das coisas que eu estou interessado, que eu estou estudando agora, durante essa semana aí, para um trabalho que eu vou estar apresentando aí, quais seriam tecnologias que estão disponíveis já aqui na Terra para isso, sabe? Então, são algumas discussões que a gente faz. Sim, mas deixa eu, assim, eu achei interessante tudo isso que você falou, mas essas agências, elas cooperam entre si, com missões, elas têm objetivos em comum de se juntarem, fazerem uma missão, por exemplo, para colonizar Marte, para fazer uma base na Lua, por exemplo, essas agências, elas têm cooperação? Eu pensei que a sua pergunta era mais em relação à questão dos habitats análogos, mas é mais em relação à questão da exploração espacial mesmo, né? Mas em relação, por exemplo, a gente teve um evento agora que foi em São Petersburgo, agora no mês de junho, e nesse evento de São Petersburgo foi anunciado a cooperação China e Rússia, né, para a construção de um habitat lunar, né? Então, eles estão bem avançados, já existe um habitat, a China já tinha um habitat lunar aí, né, um habitat espacial que foi perdido, né, mas eles agora estão com uma nova estação internacional, uma nova estação espacial, né, e já está, inclusive, tripulada essa estação internacional, essa estação espacial. E então, assim, é bem aventureiro, assim, é bem assim, promissor o que eles imaginam. A Rússia tem um sistema logístico aí, a Soyuz, é muito consistente, né? E eles têm, assim, pelo que eu sigo da Roscosmos, existe toda uma perspectiva de grandes investimentos na área espacial, né? Inclusive mais investimentos nessa estrutura de lançamento de foguetes, né? E também, no caso, essa tecnologia de reusabilidade dos foguetes desenvolvida pela SpaceX, ela está sendo rapidamente copiada, essa tecnologia, né? E aí, realmente, a China já tem alguma coisa experimental a nível privado também. A questão da China é que acaba que o próprio idioma também deles já gera uma barreira grande em termos de você tem informações deles, né, nos motores de busca aí, né, mas eles estão muito avançados, a China e Rússia também nessa cooperação. Então, no discurso que teve do governo Trump aí, que refletiu também nas políticas também de exploração espacial também, o tratado de exploração lunar, afastou a Rússia, né, a Rússia e a China, né, da cooperação com os Estados Unidos, né, então eles já falam realmente em deixar a Estação Internacional Espacial, né, e uma coisa curiosa que eu vi é que eu fui para um evento em Washington em 2019, esse mesmo evento que vai ter em Dubai, que é o International Astronautical Congress, e os chineses, eles não receberam visto para visitar o evento. Quer dizer, eles participaram, participam desse evento, que são em vários lugares do mundo, cada ano, né? Cada ano um país diferente. O Brasil, inclusive, é candidato a sediar essa edição em 2024, esse evento de 2024, o IAC, e no evento de 2019 de Washington, não foi dado visto aos chineses, para você ver como é complicada essa relação aí entre eles aí, principalmente em relação à China, né? Então, eles estão fazendo a agenda própria deles de pesquisa espacial, realmente é um movimento competitivo que está tendo aí, né? Que tanto dessa economia aeroespacial, né? Então, é bem interessante a gente observar isso, e se tem com o governo Biden, o que é que muda em relação a esse tratamento dessa relação China e Estados Unidos? Será que muda? Será que eles geram uma aproximação de novo ou não, né? Ficam as dúvidas aí. Uma coisa que era para ser bem maior, né? Sempre tem esses empecilhos, né? Para atrapalhar. Júlio, você tinha comentado antes da série Mars, da Netflix, mas a gente sempre fica pensando também naquele filme Perdido em Marte, né? O que você acha desse filme? Tem coisas... qual que é a veracidade dos fatos? Se é muito fantasioso, se realmente tem coisas reais ali?
Eu gosto do filme. Não gosta? Não, eu gosto. Tá. Eu acho interessante o filme, ele realmente ele trata ali alguns temas, principalmente ali ele usa a batata, né? Faz sentido, quer dizer, a questão de usar a batata também. E ali, cultivando a batata ali, ele consegue ter muitos nutrientes também que ele precisa, né? Para se alimentar, né? Para a subsistência dele ali. Uma pesquisa bem interessante que a gente realiza por exemplo, quais seriam os melhores alimentos para cultivar em Marte, né? Então, por exemplo, se você tem um alimento, por exemplo, eu fiz uma pesquisa que eu fiz, por exemplo, em um metro quadrado, se você tivesse 1 metro quadrado, qual seria a melhor planta para você estar cultivando para gerar alimentos para os astronautas? Então, por exemplo, o trigo, ele em um ano se você tivesse um metro cultivando para cultivar o trigo, em um ano e duas colheitas por ano do trigo, você só conseguiria ter 800 gramas de trigo no ano inteiro, tendo cuidado com esse trigo. Então, assim, é interessante a questão pensar lá no filme do Matt Damon lá, no caso ele cultivou a batata, né, porque leva a gente a pensar também quais seriam outros alimentos quais são os melhores alimentos para a gente levar para Marte, ou para cultivar, ou será que é melhor, ao invés de cultivar, eu levar esse alimento pronto, tá? Então, no caso do trigo, na pesquisa que eu fiz, é melhor levar, assim, no momento inicial, é melhor levar farinha de trigo, né, que sei lá, uma saca de 50 quilos, por exemplo. Você imagina que você teria que ter um ano colocando um módulo em funcionamento para produzir 80 quilos de farinha, né? Então faz mais sentido você levar 2 sacas para o espaço, de 2 sacas de trigo, do que de 40 quilos, do que estar levando um ano inteiro tendo aquele trabalho todinho do trigo crescer direitinho para... Então, assim, o filme do Matt Damon, ele traz uma reflexão interessante, é isso, porque ele realmente, ele precisa lá funcionar de forma autossustentável, como a gente está falando. Então, ele precisa produzir alimentos, ele precisa de energia, ele precisa de água, né? Então, ele acaba que naquele pequeno retrato ali que ele traz, ele faz essa discussão também da autossustentabilidade. Então, é um filme até bacana, assim, de assistir nas missões, assim, porque a gente tem um momento também de entretenimento também, né, uma coisa da discussão sobre a sustentabilidade que a gente fala também da questão da sustentabilidade pessoal também, como é que a gente pode, a sustentabilidade pessoal seria como é que eu posso estar bem psicologicamente, né, porque também se de repente a tripulação ela não estiver bem psicologicamente, ela pode arruinar uma missão, né. Então, assim, a importância das pessoas elas estarem bem psicologicamente durante o momento da missão. Então, o Matt Damon, ele ao tempo todo, ele conversa com ele mesmo, ele faz aqueles diários, né, que é uma forma para ele tentar manter uma sanidade mental a partir de realmente, porque nem todo mundo conseguiria ficar bem em termos psicológicos, né? Muitas pessoas, de repente... Mas aí os astronautas, em geral, eles são muito bem treinados, né? São muito bem selecionados para que sejam pessoas que possam lidar com essas situações que pode gerar um grande estresse, né? Então, como é que eu lido com isso, né? E aí, por exemplo, só trazendo de volta ao Habitat Marte, recentemente a gente teve uma missão que a gente trabalhou a questão do mergulho, né? A gente criou uma estrutura de mergulho, então a gente teve um curso que foi com a Tioco e o professor Rio, né? E é um casal, né? Os dois são de São Paulo. E aí a gente treinou, antes da missão, teve um curso de mergulho, a gente mergulhou 5 e 10 metros numa lagoa aqui no Rio Grande do Norte, e na missão do Habitat Marte a gente teve um mergulho livre em um tanque. Então, que é a questão da apneia.
Aí, eles, na área espacial, eles treinam também o mergulho também, e no nosso caso foi para realizar um mergulho livre. A ideia é que a gente teste os nossos limites para ficar o maior tempo possível, né, dentro d'água, né? E aí isso envolve o desenvolvimento de técnicas respiratórias e de tentar manter a tranquilidade, né, e a mente limpa, né, assim, sem ter nenhum pensamento aflitivo, né, para que você consiga ficar lá, por exemplo, 2 minutos debaixo d'água, né, que já é um bom tempo, né, assim, dentro d'água. Então, assim, acaba que o filme do Matt Damon é interessante para também não só pensar essa questão da sustentabilidade do ambiente que ele está, mas da própria sustentabilidade pessoal também. Por isso que eu acho interessante o filme, eu recomendo aí. Júlio, queria te perguntar com relação à Perseverance, se tem alguma novidade, assim, alguma coisa mais recente, algum resultado inesperado, ou que era muito esperado e foi confirmado. Você já falou da existência de água, né? Mas tem algum outro resultado? E também queria te perguntar se tem pesquisas e estudos do tipo do Habitat Marte, dessas missões análogas, para outros corpos celestes do sistema solar também. Ou assim, só existe a perspectiva de uma futura colonização não tão demorada para Marte mesmo, ou se existe alguma perspectiva para um outro corpo celeste, né, do sistema solar. Eles falam em Vênus também, né? Sim. Mas no caso de uma coisa que pode acontecer aí que está em pesquisa é no campo da fotônica, né? Inclusive, lá na universidade que eu fiz esse pós-doutorado, a UCF, a University of Central Florida, eles têm um polo, né, da área de fotônica, que seria a questão do estudo de usar, por exemplo, lasers, feixes de luz para gerar o impulso das naves. Então, eles falam em desenvolvimento de novos sistemas à base de energia nuclear, né? Então, você teria uma energia ilimitada aí, e ele a cada fóton de luz, né, ele iria impulsionando esse veículo a velocidades extraordinárias. Então, essas viagens aí no espaço, elas seriam assim, a viagem para Marte em torno de 7 meses, né, 8 meses. Então, essa viagem ela poderia ser muito mais rápida, o que tornaria essa viagem um pouco mais demorada, justamente a desaceleração, quer dizer, ele aceleraria tanto que ele gastaria um certo tempo para desacelerar, né? E para poder realizar o pouso no... Então, se esses novos sistemas propulsivos forem desenvolvidos, então assim, viabiliza essa viagem para Marte, ela seria uma viagem mais curta. Hoje, todos os foguetes que nós temos aí, inclusive o foguete da SpaceX, ainda a base de combustível, né, com combustível sólido, combustível líquido, mas no caso se a gente tivesse uma nova tecnologia dessa aí, também não é rápida a implantação disso. A gente deve imaginar um novo modelo desse aí para a década de 30, né, mas a gente não está tão longe. Então a gente teria aí, talvez entre a metade da década de 30, ao final da década de 30, a gente teria aí a chance de ter esses novos sistemas propulsivos aí que permitiriam uma viagem mais rápida, e aí, de repente, poderia entrar no repertório, imaginar, de repente, uma exploração humana de Vênus, né, ou de um outro planeta aí, né? Então, é bem interessante a gente imaginar isso aí, né? Mas qual foi a sua primeira pergunta, Carlos, que eu esqueci? Então, mas com relação ao habitat em si, né? Por exemplo, o Habitat Marte é uma simulação, né? Como seria habitar Marte, né? Com relação ao habitat em si, existe também pesquisas com sei lá, Europa, né? Que dizem que a Lua lá, que talvez possa abrigar vida. Existe esse tipo de pesquisa com outros corpos do sistema solar? E a outra pergunta é com relação à Perseverance, se tem alguma novidade, algum resultado atual. No caso, em relação, por exemplo, os aprendizados que estão tendo para
nesses habitats análogos, eles seriam exportáveis tanto para qualquer corpo, né? Ele poderia imaginar, de repente, habitabilidade em Marte ou Lua, ou de repente em um terceiro projeto aí, né? De repente seria aplicado a qualquer ambiente. É lógico que com as devidas infraestruturas, as condições de estar protegendo os astronautas para isso, né? Já em relação à questão do Perseverance, a última novidade foi realmente a questão da identificação desse lago, né? Realmente, a última informação que ele mandou foi que realmente era um lago realmente com uma espécie, uma característica de uma foz, né? E aí, justamente, na verdade, ele já tinha essas informações, né? Ele só foi lá trazer mais, assim, pela toda a imagem o satélite HiRISE, né, já trouxe muitas informações, e aí ele veio mais para confirmar isso, assim, né, olhar de perto realmente, né, e aí ele tem o apoio do Ingenuity, né, também, o Ingenuity, ele foi feito, que é um helicóptero, né, que ele tem, enquanto que um drone normal, ele tem uma rotação aí de 400 rotações por minuto, né, ele tem, parece, 3.200 rotações para conseguir ter a sustentabilidade na atmosfera rarefeita de Marte. Então, o Ingenuity, ele já está tendo vários voos aí, né, ele já está conseguindo, teve um teste com muito sucesso aí, então ele está trazendo outras perspectivas diferentes aí também de tomadas, né, de imagens também da superfície de Marte. Então, a novidade é essa aí, desse lago que ele pousou bem perto lá, eles tiveram sucesso, né, no pouso. Então, são as informações desse lago. A missão chinesa do Zhurong, né, que tem bastante sucesso, está tendo sucesso também, né. Já o Zhurong foi um pouco diferente. Eles ficaram um tempo sobrevoando, né, aí ficaram aí na atmosfera de Marte, né, durante um tempo, e depois de alguns dias, eles devem ter coletado vários dados, né, uma quantidade massiva de dados aí, e depois é que eles decidiram, em determinado momento, realizar a manobra de pouso, né, do Zhurong. Tanto é que ele teve muito sucesso, porque depois teve uma missão europeia que não teve sucesso, né, o rover se espatifando, né, não teve sucesso na aterrissagem, e ele já no modelo chinês, eles coletaram essa vastidade de dados para poder tomar a decisão certa em relação à questão dessa atividade de pouso, né, e conseguiram um êxito, né. Então a China está muito forte, né? E muito investimento para isso, né? Então, Júlio, uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Por exemplo, para ingressar nessa área espacial, né? Nessa área, qual seria a formação necessária? Porque de tudo isso que você nos disse, quer dizer, e foi uma coisa que a gente conversou, né? Brevemente, é uma área multidisciplinar, né? Então, a priori, quer dizer, pelo visto, você tem, digamos, espaço para diversas formações, engenharia, química, bioquímica, biologia, psicologia, né? E fisiologia, enfim. E, por exemplo, se a gente fosse falar para um estudante, o estudante ele quer ingressar na área espacial, né? Qual seria o caminho natural para esse ingresso, né? Esse estudante, ele pode ser de praticamente qualquer área do conhecimento, né? Isso é uma coisa interessante a gente enfatizar isso aí. Agora, por exemplo, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ser curioso para tentar identificar como é que ele vai construir a relação da área de formação dele com a área espacial, né? Então, a gente aqui no meu trabalho, eu tenho trabalhado com estudantes de diferentes áreas que eles têm conseguido construir essa relação, né? Por exemplo, tem o Davi Souza, que é da área de engenharia elétrica,
E aí o Davi, a ideia dele é, por exemplo, como é que a automação, a questão da operação de funcionamento de estufas, a parte de iluminação, a parte de controle, né, do funcionamento dos indicadores da estufa, dos sistemas de aquaponia. E aí ele por exemplo, quais seriam, de repente, as tecnologias de apoio para o cultivo de alimentos, né, em uma estufa, geralmente em ambientes fechados, né? Então, quais seriam os parâmetros de controle? Então, isso é um tema interessante, que aí ele, na área de engenharia elétrica, que essa área dele, ele está fazendo construir essa relação. Aí tem um estudante no Pará, que é o Fernando Oliveira, que aí ele é estudante de educação física. Aí a gente está trabalhando, ele está trabalhando, por exemplo, como é que são os exercícios que a gente precisa fazer, os exercícios físicos que a gente precisa fazer para estar bem preparado para ir para uma missão, e quais são os exercícios físicos que a gente poderia fazer na estação. Então, lembrando que na estação internacional, por exemplo, não tem a gravidade, né? Então, eles usam muito elástico, né, lá na estação internacional. Então, a gente procura reproduzir esses exercícios com elástico também aqui no Habitat Marte. Então, e aí vai praticamente todas as áreas de conhecimento é possível ver essa relação. Se a gente for para a biologia, tem um pessoal da área de astrobiologia também. Se for para física também, então nem se fala, assim, as implicações para a física, né? Eu que sou da área de administração, né, minha formação original é administração, e a gente trabalha na construção de rotinas, protocolos, né, operações, né, que a gente precisa, mapeamento de processos que a gente precisa montar, né, esse passo a passo. Então, praticamente todas as áreas aí, o que vai existir meio que obrigatório que a pessoa saber inglês, porque essa comunidade é uma comunidade internacional, uma comunidade global. Então, ele vai encontrar estudantes do mundo todo que estão estudando coisas correlatas também, temas correlatos, e aí ele vai cooperar com estudantes do mundo inteiro, fazendo esse diálogo aí, né? Então, é bem interessante como isso é uma coisa muito dinâmica, viva, sabe, que está acontecendo no mundo todo, muitos estudantes entusiasmados nisso. E aí a gente tem históricos também de estudantes aqui no Brasil que eles encontraram essas oportunidades internacionais. Eu não sei até que ponto essas oportunidades, já não mais no campo da formação, mas no campo do mercado de trabalho, elas estariam no Brasil, né? Então, se ele também tiver tendo a oportunidade de participar desses eventos em inglês, né, que muitos são virtuais hoje, aí de repente, ele pode encontrar essa oportunidade de trabalho numa organização internacional, né, que pode estar aí na Europa, Canadá, Estados Unidos, Ásia, né? Então, esse é o caminho, né, que eu vejo aí. Júlio, e com relação a pesquisas do tipo no Brasil, tem mais alguma outra atividade do tipo do Habitat Marte? Você coopera com alguém? Como é que é essa rede no Brasil? A gente tem uma cooperação maior com estudantes, né, do Brasil, de vários lugares, né? Também alguns professores também, que a gente tem cooperação, mas ainda pode crescer bastante, né? Eu diria que a gente ainda está, em relação à questão da cooperação com outros professores aí, ainda está, no 10% do que em relação a 100%, então tem uma chance de crescer bastante, né? Em relação à questão do uso do Habitat Marte pelos professores. Por isso que a gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês também, né? No Jornada nas Ciências, né, para estar apresentando isso aí também, para a gente tendo algum professor que está assistindo aí esse vídeo aí, para ele entrar em contato conosco aí, para ter mais informações, né. Recentemente a gente se comunicou com a CAPES, né, que tudo isso é resultado também desse pós-doutorado que eu fiz da CAPES, né, porque se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, eu não teria tomado coragem de iniciar esse projeto aí, né? E aí, lá nessa entrevista, nessa parceria com a CAPES, e nessas entrevistas que nós temos,
ela está apresentando uma convocatória para programas de pós-graduação, né? Então, se nos programas de pós-graduação teriam, de repente, estudantes de mestrado, de doutorado, que, de repente, teriam interesse de trazer alguma pesquisa, né, para funcionar no Habitat Marte. Então, a gente tem possibilidade de, muitas vezes, uma determinada pesquisa, ela está sendo desenvolvida à distância. A gente pode seguir um protocolo, né? Então, um experimento na área de agricultura, de repente o pesquisador está em Santa Catarina, ou está no Paraná, e aí ele manda uma semente para que a gente cultive com um determinado protocolo, e aí ele estaria realizando esse acompanhamento à distância, né? Então, existem essas possibilidades também de algumas pesquisas, elas serem o pesquisador, ele está no estado dele, talvez nunca ir fisicamente, presencialmente ao Habitat Marte, a gente desenvolver essa pesquisa, gerar a coleta de dados e devolver esses dados para o pesquisador, né? Então, existem muitas perspectivas interessantes aí. Júlio, bom, posso perguntar, gente? Eu estou perguntando aqui um monte. Eu estava dando uma olhada no site do projeto e tem lá inscrever-se para a missão, né? Qualquer pessoa, em princípio, ou não? Tem uma seleção, tem algum tipo de, não sei, questionário, entrevista? Hoje, nós temos um questionário hoje que está muito completo para avaliar principalmente mais a questão da saúde da pessoa. Normalmente a gente pergunta se essa pessoa ela tem uma pesquisa para estar desenvolvendo o Habitat Marte, mas se ela não tiver uma pesquisa, ela pode estar participando, seguindo os protocolos que a gente tem, as rotinas que a gente tem, né? Então, hoje a nossa próxima missão, nós vamos ter uma criança de 9 anos, que ela vai estar sendo acompanhada pela mãe dela, vai ser a Isabela e a Larissa, né? E então, assim, a gente tem desde a possibilidade de uma criança, no caso, vai ser a criança mais nova que vai estar participando de uma missão, né? Até uma pessoa de um pós-doutor, uma pessoa de 80 anos, então a gente pode ir dos 8 aos 80, entendeu? Em termos de idade aí, então não esquece, a pessoa ela tem a saúde, as condições adequadas de saúde para estar participando da missão, não existe problema. E uma coisa que a gente está querendo trabalhar também é essa perspectiva também do turismo, de repente pessoas que não são exatamente cientistas, mas querem ter uma experiência de participar de uma estação espacial, porque isso, inclusive, nas nossas mídias sociais, aí, principalmente no Instagram, uma coisa que a gente vai estar trabalhando isso para ver como é que a gente muda um pouco a nossa linguagem para ser uma linguagem mais simples, porque muitas vezes a gente fala muito uma linguagem assim, mais científica, e às vezes a pessoa acha que isso aqui não é para mim, né? Eu não sou cientista, eu não posso participar, mas aí nós já temos participação de pessoas do ensino médio, né, que estão participando e ficando muito gratas, né, assim, com os aprendizados que elas estão tendo, né? E realmente nas missões a gente, nesse clima, né, que a gente cria nesse momento presencial, a gente acaba que as pessoas recebem muitas dicas, né, sobre esse caminho, né, como é que pode ser esse caminho, né, na área espacial, né, porque aí uma coisa importante aí é que o astronauta, no futuro, ele não vai ser aquele cara que fez só a formação de astronauta, é aquele cara, ou aquela mulher, que ele de repente desenvolveu uma competência na área de agricultura, na área de fisiologia, na área de ser outra área espacial. Então ele pode ser pessoas de muitas áreas diferentes, né, que podem estar participando, né. Então isso agora recentemente a gente foi considerado meio que a gente está vendo meio que uma nova era, que a gente está tendo algumas agora com a Virgin Galactic, né, a Blue Horizon e a SpaceX. Agora nesse segundo semestre, na primeira vez da história humana, nós estamos tendo realmente o que é chamado de New Space, que é uma era que é a participação de pessoas civis, né? Você teve
Até a senhorazinha lá, que esqueci o nome dela agora, que foi no voo lá da Blue Horizon, né? Blue Origin, desculpe. Né, lá ela voou lá, né, mais de 80 anos, esteve participando lá da missão lá, se bem que é quase um pulo de uma pulga, né, quer dizer, mas ali o que está por trás de tecnologia, né, ali é absurdo, né. Então nós, esse segundo semestre foi impressionante a quantidade de civis que nós tivemos no espaço, né, então tivemos aí mais de 20 civis, praticamente em torno de mais de 10 civis indo ao espaço, né? Então, uma era nova que é uma mensagem dizendo assim, qualquer um pode estar indo para o espaço, né? E, no caso, uma coisa bacana é que a gente, uma das participantes das nossas missões virtuais, que é a doutora Sayan Proctor, né? Que eu tenho proximidade com ela, ela foi selecionada para a missão da SpaceX a partir dos vídeos que ela fez, né? Ela gravou um vídeo 50 vezes, e aí ela, quando viu que estava bom, ela colocou lá nas redes sociais dela lá, se candidatou para participar dessa missão, a Inspiration 4, e aí ela foi selecionada, né? E ela, tipo assim, era uma pessoa que ela fazia live no Facebook, tinha 3 pessoas assistindo na live dela no Facebook. E aí, hoje ela virou uma celebridade, né? Assim, depois da missão da Inspiration 4, agora no dia de 15 a 18 de setembro, né? De 2021. Então, é muito massa, assim, ver que ela já tinha desenganado, ela achava que não ia mais para o espaço, estava com 51 anos de idade, e de repente ela foi para o espaço aí. Hoje ela realmente é um exemplo de inspiração aí, de influência, né, para várias pessoas aí no mundo todo, né? Júlio, então, mais uma pergunta, né? Qual a sua visão sobre o futuro da humanidade na exploração do sistema solar? E o que você acha aí digamos, essas iniciativas privadas, como do Elon Musk, de fazer turismo espacial? O que você acha disso aí? Você acha interessante, válido? O que você me diz? Então, eu acho que a questão da exploração espacial, ela depende dessas novas tecnologias propulsivas, né? Mas o Elon Musk, ele veio de um ambiente de uma nova economia de startups, né? Ele nasceu num ambiente de empreendedorismo, né? Ele teve essa ideia, a primeira empresa dele foi uma empresa que depois se transformou no PayPal, né? E então ele nasceu com essa mentalidade já de startup. Então assim, nesse ambiente aí de empreendedorismo, de startup, você tem que testar rápido. Você tem que, se você tiver que errar, você erra rápido, você aprende rápido, você faz um novo protótipo também rapidamente também. E o que acontece é que ele levou isso para, quando ele criou essa visão dele de futuro, né, envolvendo a área espacial, aí ele levou isso para a criação da SpaceX. E assim, ele foi assim ridicularizado no início com essa proposta da tecnologia dos foguetes reutilizáveis, e o que está por trás ali é muito machine learning, né? Muito aprendizado de máquina, né? Que você tem um foguete que ele tá descendo ali, a partir do momento que ele faz uma inclinação maior, os algoritmos, a inteligência artificial rapidamente diz assim, milissegundos, diz, rapaz, você está inclinando muito, você tem que consertar essa inclinação para que você consiga realizar esse pouso de maneira segura, né, de maneira para estar reaproveitando. Tanto é que os foguetes da SpaceX, eles conseguem pousar em barcaças, né, no mar, né, à medida ele decola ali, o planeta rodou um pouquinho ali, quando ele vai pousar, ele já não consegue mais voltar para o continente, ele tem que pousar numa barca, né, que está às vezes a 50 quilômetros de distância do litoral. Então, ele trouxe essa mentalidade de startup de aprender rápido, errar rápido, aprender rápido para um mundo espacial. E eu vejo assim que a NASA, ela recentemente, que é um fato novo aí, ela
ela já avisou que você tem aí os foguetes Delta, né? Ela já falou que possivelmente o programa Artemis é que ela investe meio que em umas 3 empresas ao mesmo tempo. Vai ser feito ela já disse que uns atrasos lá aí ela tem um programa dela que é um programa mastodôntico, né, assim, pesadíssimo para estar operando, né, e você tem do lado dela a questão da SpaceX fazendo tudo numa velocidade muito mais rápido, aprendendo muito mais rápido também, inovando muito mais rápido, e acaba que a SpaceX, a taxa de sucesso dela é enorme, né, depois que essa tecnologia ela encontrou maturidade, né, então, eles são, realmente, uma empresa de muito sucesso, não falo só sucesso comercial, de sucesso técnico, né? Porque se você, por exemplo, se você quer ser uma agência, por exemplo, você é da agência da agência austríaca, né, de espacial, e você quer lançar um satélite, você tem 2 veículos, você vai escolher o veículo que tem a maior chance desse veículo não explodir. Né? Então, eles estão tendo muito sucesso técnico e ganhando cada vez mais competitividade, né? Então, é bem interessante isso aí. E, não, interessante isso que você falou, né, sobre essa questão do sucesso técnico. Então, quer dizer, ele trouxe um novo modus operandi, né, para a indústria aeroespacial, pelo visto, e me veio aí uma questão, um detalhe importante, esses propulsores que colocaram a SpaceX, ela tem um propulsor próprio, e a do Bezos também, todos eles fizeram sistemas de propulsão próprias, é isso? Isso, agora é muito mais, não é só a questão são vários componentes aí que são utilizados na operação, né, desses sistemas aí, toda a tecnologia de controle, rastreio, né, que eles têm que estar desenvolvendo aí, né, para que tenha sucesso aí, né. Então, eles estão tendo sucesso atrás de sucesso, missões já levaram astronautas para a Estação Internacional, já levaram carregamentos, já soltaram satélites, né, e aí tem esse novo foguete aí, que é o Starship, né, que é um foguete muito mais robusto, que quando ele tiver os 2 componentes deles montados, ele vai ser maior do que o Saturn V, né, que foi utilizado aí pelo programa Apollo, né. Então, o que ele coloca é que é o seguinte, nos modelos computacionais, funciona, né, vai funcionar, eles já mostraram que é viável, e como eles também estão tendo essa questão desse aprendizado muito rápido também, eu realmente acredito, né, voltando para a pergunta da Sara aí, que eles vão conseguir ir para Marte, né, e não vai ser a NASA, o foguete made da United Alliance, né, não vai ser o foguete da ULA ou da Boeing, né, vai ser o foguete da SpaceX, porque eles estão tendo esse aprendizado muito rápido aí, e uma tecnologia cada vez mais, e realmente eles montaram uma fábrica, enquanto que a United Alliance ele está fazendo um foguete, ele está fazendo 15 ao mesmo tempo. Então, um negócio assim, e aí ele vai realmente, e assim, aquele ambiente de startup mesmo, né, todo mundo, não é aquele negócio burocrático, é o pessoal de camiseta, né, chega, conversa com ele, então é uma troca de informações muito mais rápida, então tudo voltado finalisticamente à segurança, porque se você identifica um fator, alguma coisa que pode envolver ameaçar a segurança, né, de uma missão, seja essa missão ela vai estar transportando um satélite, né, ou tripulações, então eles conseguem identificar isso numa velocidade muito rápida, então é muito, muito bacana para quem quiser também poder assistir a nova série da Netflix, que é o Inspiration 4, Countdown, né, Inspiration 4, eu recomendo que assista, são 5 episódios só, que estão sendo trabalhados aí,
essa série curtinha, né? E mostrando os preparativos, desde a da seleção dos astronautas da missão Inspiration 4 até a questão da preparação para o lançamento deles, né? O que é que eles tiveram que fazer para se preparar e o lançamento, o momento deles no espaço e o retorno, né? E aí dá para entender um pouco mais também o que é que envolve, né, assim, essa questão da SpaceX. Mal é mostrado o Elon Musk. No Elon Musk, ele era um coadjuvante nesse seriado aí, mas é legal ver a questão das operações da SpaceX, né, como é que eles trabalham um pouco, como é que eles evoluíram tão rápido, né, construíram conhecimento tão rápido. Então, também trazendo pessoas importantes das universidades. Muitas vezes eu li o livro do Elon Musk, ele chegou aí em dormitório de universidade lá, pegar aquele cientista lá, o cara dormindo lá no dormitório da universidade lá, o cara ia lá, eu quero você na empresa aí, porque você tem um skill aí, uma habilidade aí que é importante aqui para a SpaceX, né? Já uma outra coisa que eu estou lembrando aqui é que hoje, no caso da SpaceX, eles fazem muitas convocatórias para a seleção de profissionais, mas hoje eles são restritos à questão você tem que ser americano, né? Ou você tem que estar lá, você pode ser até de outra nacionalidade, mas você está lá já um visto de trabalho, numa situação regular lá nos Estados Unidos, né? Então ainda é uma coisa que a gente vê alguns brasileiros assim animados, né, ir para a SpaceX, mas eles têm essas limitações. E os Estados Unidos têm muito essa barreira, né, tanto na NASA também, às vezes quando aparece a oportunidade, são mais para americanos realmente, e aí eles meio que fecham, lá nos Estados Unidos, eles fecham a porta para esses profissionais de outras nacionalidades, não só brasileiros, mas pessoas de outros países, realmente. Um negócio meio fechado que eles colocam, né, assim. Mas vamos vendo aí o que é que vai acontecer, né? Ô, Júlio, mas isso tudo levanta uma série de questões também, né? Se, assim, já existe uma desigualdade enorme no nosso mundo, né? Se deixar uma empresa, um empresário explorar Marte, ir para Marte, sei lá, qualquer coisa no espaço, né? Daqui a pouco, né, abstraindo, né? Que a gente pensa que as coisas demoram muito, mas às vezes não, né? Às vezes já estão acontecendo. Vai começar a existir um outro tipo de desigualdade também, né? Quem pode ir, quem não pode, quem fica aqui no planeta à beira do colapso e quem pode se salvar, vamos supor, né? Abstraindo, né? Claro, mas são questões que têm que ser pensadas desde o começo, né? Só um contraponto aqui. Por isso que sem dúvida. Uma coisa que, por exemplo, aí envolve já profissionais de outra área, da própria área do direito, né? Que aí tem uma área que é muito... Você diz, o que é que o advogado pode... Será que o advogado ele pode fazer alguma coisa relacionada à área espacial? Aí, uma das áreas mais assim, fortes que eles têm encontros específicos é justamente a área de Space Law, né? Então, você tem, de repente, o cara advogar, inclusive a própria OAB aqui no Brasil já fez encontros sobre direito espacial recentemente, né? Então, justamente discutindo esses aspectos aí, assim, essa questão da regulação. Ou será que, quais são os limites que devem existir, como é que isso pode, quais são um código ético que deve estar sendo seguido. Então, assim, em relação à questão da exploração lunar, por exemplo, o que é que tem grupos, né, discutindo isso, como é que deve acontecer isso. Então, assim, é bem interessante ver que existe e está se discutindo muito esse ambiente regulatório também, assim, quais são as leis que devem existir para colocar limites nisso aí também, entendeu? Ao mesmo tempo, precisa de investimento para que outros países façam parte disso, né? O Brasil, ele já foi um dos seis principais países na área espacial, né? O Brasil, na década de 70, estava à frente da China, né? A China, o satélite CBS, né, que é desenvolvido pelo INPE, praticamente tecnologia nacional que foi desenvolvida e que foi transferida para os chineses. Quanto que eles não aprenderam com o Brasil, né, a partir dessa cooperação que eles tiveram aqui conosco, né? E hoje o Brasil ele ficou meio que numa situação
se fosse uma corrida, é como se de repente pelo menos uns 10 países tivessem passado na frente do Brasil. O Brasil estava aí no primeiro grupo e agora está como se fosse um segundo grupo, por conta justamente de desinvestimentos, e agora recente essa questão do corte, né, que nós tivemos aí na área de 92% do orçamento, ameaça o próprio INPE, né, o próprio INPE aí de vários, que foi tão importante agora, recentemente, talvez já por um legado aí de investimentos, a última versão do CIBES e também do Amazônia, né, mas eram satélites, não é dizer assim, os caras dizem, foi o governo atual que fez. Não, isso é uma coisa de longo prazo, assim, de 10 anos que isso vem sendo trabalhado, desenvolvido, né? Então, assim, se você não tem investimento nisso, realmente o apagão hoje você não sente hoje, mas vai sentir nos próximos meses, nos próximos anos, e retomar isso é complicado. Então, precisa de investimento. E é uma área estratégica, como está sendo mostrado a partir da nossa conversa aqui. Com certeza, com certeza. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? A gente tem papo para, sei lá, horas de conversa, mas aí também, né, a gente pode fazer uma parte 2 da missão com o Júlio mais para frente, sei lá, ano que vem, né? E o Júlio direto de Marte, detalhe, o Júlio pode ser, direto de Marte. Pode ser, o Júlio liga lá de Marte, pode ser. E, Júlio, a gente tem uma tradição aqui no canal, para finalizar. A gente sempre pede para o convidado fazer uma indicação para a gente de uma música, um artista, uma banda, um álbum, né, o que quer que seja, um livro, né, e um filme ou série que, assim, não precisa ter nada a ver com o assunto aqui da nossa conversa, é um gosto pessoal mesmo. Uma música, pensando aqui, podia ser Sky is a Neighborhood, do Foo Fighters, né? Ele acaba tocando nessa temática espacial aí, né? Deixa eu ver, um filme, a gente podia indicar aí, eu indico a série da Netflix, a série Inspiration 4, né? Que está bem recente aí, que muitas pessoas não sabem que existe essa série disponível aí para estar assistindo, né? Já um livro, eu indicaria um livro que eu escrevi aí justamente sobre o Perseverance, né? Que a gente falou um pouco sobre, tá no Amazon para vender esse livro. Aí o Perseverance falando tanto da perspectiva do rover, né? Como também da importância do comportamento de perseverar, né, da perseverança que a gente precisa ter, principalmente aqui no Brasil, em relação aos nossos projetos pessoais aí, nos nossos projetos profissionais, acadêmicos aí, projetos de vida aí, né, para o Brasil o que a gente está observando aqui, realmente a gente tem que ter essa perseverança aí para sobreviver, aí, para conseguir superar tudo isso que está acontecendo aí, né. Então aí eu deixo essas recomendações aí. E uma coisa que a gente fala no Habitat Marte é realmente o tema espacial, ele é muito excitante, assim, ele gera muito interesse, né, muito comprometimento, assim, os estudantes que participam das nossas missões, eles ficam entusiasmados, assim, é um ambiente bem interessante, assim, que a gente tem nas missões também, um clima, né, que a gente consegue ter de trabalho, né, a gente ri muito, né, também do que acontece, né, das situações, é muito divertido. Então, assim, o que é importante é a gente ver como é que a gente pode estar, na situação atual, encontrando elementos que sejam positivos para a gente tirar a gente de uma agenda negativa, como é que a gente pode estar se conectando com coisas positivas, pensamentos positivos, e por isso que a questão do Jornada nas Ciências, ele é tão importante quando ele traz essa agenda de coisas positivas que estão acontecendo na ciência também, né? Como é que a ciência está evoluindo, ou como é que áreas elas podem ter temas promissores, e não a gente está também, é lógico que a gente tem que olhar para questões políticas também, questões estruturais que a gente tem no Brasil, mas a gente também tem que ver alguma coisa, nos focar em algo
que traga uma realização pessoal aí, que a gente possa estar se focando em coisas positivas também, né? E da própria ciência, né? Então fica essa recomendação e agradecer a vocês aí pelo espaço aí. E realmente tem muita coisa para conversar, porque realmente tem muita coisa acontecendo nessa área e não vai deixar de acontecer, é uma coisa meio que exponencial, e a gente, esse bate-papo é interessante aí, justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, agora no segundo semestre de 2021, dessa participação civil, né, de pessoas comuns que estão indo para o espaço, né, e isso aí é uma era nova que a gente está vivendo, né? Hoje então, a gente tem o bate-papo interessante, que é como se fosse um retrato que a gente está tirando, agora em 2021, e de repente a gente pode escutar, assistir esse vídeo daqui a 10 anos e ver assim, será que o que o Júlio falou lá em 2021 fez sentido? Será que a gente vai ter mais como é que essa área espacial ela vai mudar nos próximos 10 anos? Então, imagino que vai mudar bastante e vai envolver essa mudança, essa transformação vai envolver mais oportunidades, vai gerar mais oportunidades. Então, para quem estiver estudando, atuando, de repente ela vai ter muitas chances interessantes de estar participando disso, né? Então, por isso que é uma área tão encantadora e que atrai pessoas de tantas áreas diferentes para ela, né? Legal, Júlio, obrigado. Sara, Rodolfo, alguma observação final antes da gente encerrar? Júlio, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: em primeiro lugar, muito, muito legal a nossa conversa, sensacional. Uma coisa que eu notei em você, isso, assim, é extremamente motivador, é que você é um entusiasta, né? Antes de mais nada, você é um grandíssimo entusiasta, né? E você foi lá, você não era da área espacial, você se encontrou, né? Você procurou ali seu espaço, e trazendo esse trabalho maravilhoso aí para o Brasil, para os estudantes, para a sua universidade. Eu acho que assim, eu vejo com heroísmo, viu? Assim, me deixa até, assim, emocionado saber que nós temos um entusiasta como você que desempenha um trabalho tão fantástico. Assim, meus parabéns, assim, uma imensa satisfação em ter conversado com você, viu? Obrigado. Obrigado, Rodolfo. E só antes da Sara falar, assim, tem um negócio, tem que ser divertido também, né? Porque se fosse só, a gente se diverte também nessas coisas que a gente faz, porque se fosse só... então a gente acaba que pelo fato de assim, estar fazendo isso com amor, com diversão, isso torna muito mais interessante, entendeu? Assim, o que a gente está realizando. Assim, eu acho que com chance maior também de sucesso também. Júlio, muito, muito obrigada também pela sua presença aqui. Adorei saber um pouquinho mais do seu projeto, do seu trabalho. E eu espero que a gente veja muitos frutos futuramente, não tão futuramente assim, mas tanto para a exploração espacial, mas também para a situação aqui, em específico no Brasil, que a gente sabe que não está nada fácil. Em vários âmbitos isso. Então, muito, muito obrigada por estar nesse feriado com a gente aqui. Ok, obrigado. E aí peço que vocês sigam aí o Habitat Marte nas redes sociais, e o nosso canal do YouTube também, que a gente tem também muito conteúdo também para estar compartilhando aí com vocês. Eu já sigo e a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Os links das redes sociais do Habitat Marte, a gente deixa aí embaixo ali, tá bom? Então, Júlio, eu que te agradeço agora, obrigado por ter aceitado, obrigado pela conversa, super interessante, parabéns pelo trabalho, que continue aí por muito tempo, né, e quem sabe a gente vê, né, a gente aqui, a nossa geração, consiga ver, né, alguém chegando lá em Marte e tudo isso sendo aplicado em louco, né, no lugar mesmo. Pessoal, então o convite está aberto a vocês, né, a Rodolfo, Carlos, a Sara, quiserem vir aqui no Rio Grande do Norte. Legal. A gente não tem só Marte, a gente tem praia também, sim, né, então dá para fazer as duas coisas, dá para ir na praia e dá para ir em Marte também aqui no Rio Grande do Norte. E assim, é um convite que eu coloco para todos aí, fica à vontade de entrar em contato aí comigo, aí vocês encontram fácil meus contatos aí, a gente está aberto aí para estar conversando com todo mundo, tá bom? Beleza, Júlio. Obrigado, viu? Pessoal, é isso aí.
Então, quem está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva. Quem já é, curta, compartilhe, comente, aquilo tudo que vocês já sabem. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau.